31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Que bom que você está aqui com a gente nessa transmissão, nesse domingo. Quero dizer que é uma alegria muito grande para a gente poder servir a Deus através aqui desse momento do culto. E que você possa, então, nesse momento, conectar a sua mente a Deus. E que a gente comece o domingo já com o pé direito, tendo esse culto aí e ouvindo a voz de Deus, tá? Vamos começar esse culto adorando a Ele, cantando música, para a gente animar, para não ficar aquele clima de domingo meio cansativo, né? Quero que você feche os seus olhos para a gente orar e consagrar tudo isso a Deus, tá bom? Querido Deus, obrigado, ó Pai, por mais um domingo que a gente tem a oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, como igreja. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos cultuando ao Senhor junto dos nossos irmãos, através da tecnologia, ó Pai. Isso é uma bênção, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós consagramos tudo o que temos e o que somos ao Senhor, ó Pai. A nossa semana, as nossas lutas, as nossas dores e também as nossas alegrias e vitórias, ó Pai. Consagramos tudo isso ao Senhor, ó Pai, porque nós te adoramos, ó Deus. Nós exaltamos o Teu nome e estamos aqui para fazer isso, ó Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações ao longo desse dia, Deus, em nome de Jesus, amém. Adoro com todo vigor, com todo meu vigor. Eu te busco em tudo, Senhor. Em tudo, Senhor.
eu quero honrar, pois tu és muito digno de louvor. Eu te dou meu coração, eu te dou a minha adoração. Só a ti eu quero honrar, pois tu és muito digno de louvor. Amém, glórias a Deus por isso, por tudo isso que a gente cantou. E agora que você faça dessa música mais uma vez a sua oração, pedindo a Deus que dê um coração como o dele, amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa manhã, ó Deus, que nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mesmo nos nossos lares, ó Pai, nós podemos Te louvar, ó Pai, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus fiel nas nossas vidas, apesar, ó Pai, da tempestade que anda esse mundo, ó Deus, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco a todo momento, ó Deus. Senhor, nos ensina, ó Pai, a amar, ó Pai, as pessoas como o Senhor ama. Nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a Te obedecer a cada dia, a andar conforme, ó Deus, o Teu coração, o Teu querer, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, toque no coração de cada irmão, ó Deus, de cada pessoa nesta manhã, ó Deus, que está ouvindo essas palavras, que vai ouvir, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja inundando esses corações, dando paz, tirando, Senhor, todo o medo e trazendo alegria aos Teus servos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ainda nesse dia. É isso que eu te peço e te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, agora vocês terão aí a aula, tá? Prestem bastante atenção e que Deus abençoe a todos vocês. Estudo da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Lição 8, dormindo com o inimigo. Bom, irmãos, bom dia para vocês. Quero desejar um ótimo domingo aqui. Teremos um período de estudo. Estou muito feliz de estar aqui com você. Quero te contar que essa lição ela me deixou bem motivado. Quero te contar que eu fui edificado e nós vamos dar uma boa olhada no que a revista traz para a gente e quantos ensinamentos tem aqui nessa chegada do Esdras com o povo lá novamente em Jerusalém. Bom, antes eu quero te dizer que você não ouviu mal, tá bom? O título realmente é Dormindo com o Inimigo. E como você vê aí na figura, esse é um filme, né? Esse título é o título de um filme da Julia Roberts, da década de 90, bem do início da década de 90, e ele é um filme, digamos, de suspense, tá? Mas a realidade é que não tem muito exagero aqui do autor quando ele fala de dormindo com o inimigo, porque realmente essa lição vai mostrar pra gente dos impactos que existem por conta do casamento misto. Então a nossa lição vai falar de casamento misto, mas eu já quero dizer que não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é separado, ou se você está pensando em se separar, nós vamos ver orientações bíblicas nesse sentido. Vale a pena a gente pensar o seguinte, que existem vários motivos para o casamento misto não acontecer e orientações bíblicas e histórias, obviamente, histórias com final ruim, como a gente está começando a ver aí, e a primeira delas é essa do desastre na vida de Sansão. Mas a gente tem também o fim do Reino do Norte, né? A gente vai conseguir dar uma boa olhada aí por que o Reino do Norte acabou e qual é a relação que tem com isso. A outra, a perversão do coração de Salomão, né? A perversão em função do que Salomão fez. Vamos lembrar que antes dele o governo era um reino só, de Davi para Salomão, mas com a morte de Salomão que teve essa divisão do reino, né? E isso obviamente teve uma relação muito grande aí com o casamento, né? Com o número de casamentos que Salomão fez. E a outra coisa que a gente vai dar uma pincelada é que o grande dilúvio também aconteceu por conta disso, né? Também aconteceu por conta do casamento misto. Bom, queria só te lembrar aí, fazer uma revisão rápida aqui de tempo e espaço, só para a gente saber onde é que a gente está. Então, ponto 1, Ciro libera a reconstrução do templo. Então, 537 anos antes de Cristo, Ciro libera, né, deixa a parte do pessoal voltar. Então, Zorobabel volta, né, com Jesua ou Josué, como se prefere. Ponto 2, Xerxes interrompe a obra. Tá? Então, tem uma interrupção aí de um Xerxes. A gente viu na lição aí uns 15 dias atrás que a gente não sabe o nome exato desse Xerxes, então ficou o título. Ponto 3, Dario ordena a retomada da reconstrução. Então, 520 anos antes de Cristo, a gente tem a liberação de novo, né? Nesse caso agora Dario, quando assume o reinado da Pérsia, ele libera o povo voltar a reconstruir. Então, Zorobabel, Jesua retomam a obra e vão em frente.
E o quarto ponto, que seria o mais importante para a gente hoje, é Ataxerxes I permite a organização da religião. Então, 457 anos antes de Cristo, a gente vai ver aí o Esdras voltando, né, indo para Jerusalém, liberado pelo Ataxerxes I, tá bom? Então vamos dar uma olhada em quais são os detalhes que a gente tem de Esdras, porque o Esdras ele viaja, né? Então ele vai da Babilônia para Jerusalém, 80 anos depois da viagem de Zorobabel. Então acontece a primeira viagem, 80 anos depois é quando o Esdras vai. 60 anos após a reinauguração do templo. Então lembra, a obra recomeçou, então 60 anos ele retoma, né? Eles fazem a reinauguração, 60 anos depois o Esdras aparece lá. Esse é o cenário que a gente tem. Então, o que vale a pena a gente olhar aqui especificamente sobre Esdras? Vale dizer que Esdras era descendente de Arão, tá bom? Eu te convido a ler esse texto aqui comigo, porque que fala sobre o Arão, que era o sumo sacerdote, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Veja, isso é Deus falando com Moisés, tá? Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, né? Moisés era irmão de Arão. Farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um sacrifício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão. Então aqui a ordenança de Deus para Moisés, para fazer de Arão, fazer com que o próprio Arão passasse então a celebrar esses sacrifícios, né? O ofício sacerdotal seria feito por Arão. E o que a gente viu era que Esdras era descendente de Arão. Na lição passada a gente viu isso aí com o Wilson. E hoje a gente vê também, né, a gente também viu isso na lição do Wilson e a gente retoma aqui, que o Esdras levou com ele sacerdotes, levitas, cantores, etc. Ou seja, ele levou pessoas ligadas ao trabalho no templo para ajudá-lo na reconstrução, ou seja, na organização da religião, né? Vamos falar aqui que era a organização do judaísmo, né? E por último, ele era escriba versado na lei de Moisés. E vale a pena a gente lembrar também da lição passada que ele tinha o propósito de buscar, cumprir e ensinar a lei, né? Lembra que a gente falou desse ciclo? Então, ele buscava entender mais da lei, buscava cumprir, ou seja, praticar essa lei, e ele também ensinava essa lei. Então ele tem um propósito, né, tem um objetivo no coração dele. Bom, como a gente está falando então de casamento misto, tem um versículo-chave aí que vale para a gente, que é esse que diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então aí é o profeta Amós lembrando para a gente que se não houver acordo entre dois, a caminhada vai ficar complicada. E é justamente isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje aí, conseguir conversar um pouco mais sobre isso e mais detalhes. Bom, primeiro ponto que vale a pena a gente olhar aí, se você quiser acompanhar aí na sua revista, esse é o ponto 1, o problema é desmascarado. Então me acompanhe nessa leitura aí do Esdras 9, versículo 1, ó. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se tem separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, enfim, de todos esses povos aí. Então veja que o Esdras, aqui agora já é o próprio Esdras falando, né? Ele fala que chegaram a ele essas pessoas, os príncipes, dizendo que o povo de Israel, e o pior, os sacerdotes e levitas, não estavam se separando dos outros povos. E aqui me chama bastante atenção essa parte aqui que fala da abominação, né? Então, seguindo as abominações dos cananeus. Então é importante para a gente aí ter esse texto, ficar com esse texto em mente, que a gente vai ver um outro
que é esse, ó. Ele e seus filhos, eles, né, o povo, enfim, eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Então vejam, essa é a notícia que o Esdras recebe. O Esdras chega todo feliz, levando várias pessoas para organizar a religião, 60 anos depois da reinauguração do templo, e o que ele encontra é isso. Ele encontra o povo praticando abominações, que a gente pode dizer aqui que são idolatrias, que é se desviar do caminho do Senhor, deixar de prestar o culto que era devido, tá bom? Então, Esdras se depara com isso. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, um líder decepcionado. Esdras, imagino, tenha chegado bem feliz, bem envolvido para poder fazer todo o trabalho dele, e agora ele está triste. Ele está bem triste, ele está preocupado em função do que está acontecendo. Veja esse texto aí. Esse é o tópico 2 da sua revista. Veja, Esdras 9:3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Qual é a visão que a gente tem aqui? O Esdras, ele ficou muito triste, ele ficou muito chateado, estava abatido aqui, e quando essa notícia chega para ele, ele fica tão inconformado que ele se senta, né, ele senta no chão atônito, ele não sabia o que fazer. Então essa é a visão que a gente tem de Esdras aqui, bem triste e também bem preocupado com tudo que está acontecendo. Bom, falando sobre tristeza e preocupação, eu fiquei pensando um pouquinho em todas as pessoas que ainda vão casar. Então pensei em jovens, por exemplo, né? Que ainda vão, vamos usar aqui o termo de contrair matrimônio, mas ainda vão passar pelo momento de casamento. E quando pensei em preocupação, de líder preocupado, eu lembrei do meu amigo Vitor, né? Vitão, que é líder dos jovens, e certamente ele tem uma preocupação com isso. E eu queria chamá-lo aqui, né? Vou chamar ele aqui para conversar com a gente, e a gente vai conseguir então conversar um pouco sobre isso. Vamos ver. Vamos chamar o Vitor aqui. Fala, Vitão. Fala, Fábio. E aí, tudo bem, cara? Tudo bem, tá me ouvindo aí? Muito bem, alto e claro. Legal. Maravilha. Bom dia para todos os irmãos que estão assistindo essa aula. E aí, Fabião? Então, Vitão, como você ouviu aí, né, a gente está falando um pouquinho aqui do Esdras, e a gente viu um líder preocupado. O que eu queria ouvir de você é se você também tem essa preocupação, e por que tem essa preocupação em relação aos casamentos, né, e principalmente dos seus jovens aí, que ainda vão casar. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Certo. É assim, Fábio, a gente, como líder de jovens, se preocupa nesse sentido, até de uma certa forma parecido com os pais, né? Os pais também têm essa preocupação, obviamente que pai e mãe é um pouco diferente, mas o líder também se preocupa porque um relacionamento errado, de pessoas que não compartilham da mesma fé, muito facilmente pode levar essa pessoa a abandonar o caminho do Senhor, abandonar aquilo que ela vinha a vida inteira caminhando, né? Sim. E assim, a gente vê algumas pessoas, por exemplo, que têm um chamado, que têm um dom, que, sabe, fazem coisas na igreja, e de repente, por causa de um relacionamento que não agrada a Deus, essas pessoas acabam abandonando tudo isso e tomam um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha para elas. Então a gente se preocupa assim, com isso, né? Assim como o pai, a mãe quer ver um filho tendo uma pessoa se relacionando com uma pessoa temente a Deus, o líder de jovens com certeza também espera isso. Porque tudo que a gente faz no Ministério de Jovens é para que os jovens caminhem com Deus, e a gente espera que a pessoa com que eles vão se relacionar e vão aí futuramente até casar seja também uma pessoa temente a Deus e que aproxime ainda mais de Deus. Certamente. E eu
eu gostaria, até falar disso que eu acabei de falar, tem um texto que a gente pode usar que é bem legal, e fica em Josué 23, versículo 12. E diz assim, ó, porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas, espinho para os olhos, até que morrais nessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Legal. E aí, isso aí, deixa bem claro aí, falando um pouco o que aconteceria aí se eles se unissem a pessoas de outras nações. Entendi. Então, Vitão, falando desse texto aí, a gente acaba vendo essa questão do desvio, e eu queria te ouvir um pouquinho em relação aos filhos, né? Como é que... Porque eu acho que os filhos vão ficar meio, vamos lá, meio confusos, né? Ficam confusos aí com o que está acontecendo, quando os pais têm fé diferente, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você em relação aos filhos aí, como é que eles ficam nesse ponto. Sim, essa é uma outra questão também que bastante importante, né? Como você mesmo já adiantou, as famílias que o pai ou a mãe eles compartilham crenças diferentes, né? Isso causa realmente uma grande confusão nos filhos e fica muito difícil do filho tomar uma decisão, de ter essa influência positiva do evangelho de um dos lados da família, né? E até assim, na minha adolescência eu tinha alguns amigos que passavam por isso, e assim a gente percebe que na maioria das vezes, claro, são pessoas que de certa forma são um pouco mais, vamos dizer assim, legalistas, né? A mãe de uma coisa, mas o pai de outra. Então, você consegue achar o meu termo disso, então causa uma confusão muito grande, né? Sim. Que não é saudável para a família, né? E muito menos para a vida cristã daquela pessoa que está no meio dessa confusão toda. Verdade. E a gente tem até um outro texto também que fala um pouco sobre isso. É bem legal da gente ler. E eu vou ler aqui, beleza? Tá bom. Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Olha só o que esse texto fala. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviarem de mim, para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Falando bem claramente dos filhos, né, dessa relação toda aí que a gente está falando. Entendi. Legal, cara. Então o versículo em si ele é bem claro, né? Fala que eles se desviariam, né? Impressionante. E muito claro, muito claro. Então, cara, então para te despedir aí, né? Para você fazer queria que você fizesse suas considerações finais aí, falando pra gente um pouco da questão lá de Samaria, né? Sim. Então, tem a questão aí do povo samaritano, né, que é uma questão bastante interessante. O povo, lógico, de uma forma bem resumida, o reino se dividiu entre reino do norte e reino do sul, e Samaria ficou lá no reino do norte, né? O que acontece é que esse povo ele se desviou tanto, né, que eles passaram até a não ser mais chamados de judeus com o passar do tempo. E o interessante é que isso tudo começou com a união, né, de pessoas de outras nações que criam outros deuses e acabaram corrompendo toda a crença do povo para que, de certa forma, que eles se desviassem dos caminhos do Senhor até que não fossem mais reconhecidos como judeus. E aí esse povo, então, foi caras que hoje são chamados samaritanos, né? Exatamente. Então você vê até que ponto chegou isso, né? A história do Reino do Sul continua, mas o pessoal do norte, então, morre nesse povo aí samaritano. Por curiosidade, eu fiquei sabendo que ainda existem samaritanos, cara. Tem uns 3.000 samaritanos, né? Mas o povo acabou. Então, cara,
muito obrigado aí pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado pela sua participação, tá? Fiquei muito feliz aí pelo que você trouxe, certamente os jovens, mas não é só para os jovens que você falou, né? Para todo mundo, são orientações muito legais. Então manda um abraço aí pro pessoal e se despeça, por favor. Beleza, Fabão, obrigado pela oportunidade aí e um abraço aí para todos os seus irmãos. Valeu, até mais. Ok, gente, então aqui a gente então sai e a gente fica feliz aqui pela participação dele, pelo que ele trouxe. Vamos nós dar uma seguida aqui. O que a gente tem agora? A gente tem o Esdras passando pela confusão e vergonha. Você está com a sua revista aí, veja o texto, o ponto 3, tá? A oração de confissão do líder. Quero te convidar a me acompanhar. São trechos do capítulo 9. A gente vai ver versículo de 4 a 6, né? Do 4b aí, 6 alguns trechos. Vejam. Aqui o Esdras faz a confissão de líder, né? Então, a oração de confissão do líder. Ó. Eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, e me pus de joelhos. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Aqui a gente vê a confissão de Esdras, e ele fala que ficou sentado, né, a tarde inteira, até o sacrifício da tarde. Ele já tinha rasgado as roupas, né, já tinha rasgado as vestes. E o que me chama a atenção é que no final disso tudo, nesse versículo 10, ele fala assim, agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Então, o Esdras, ele não tinha o que fazer, não tinha mais o que falar. Ele confessa, Senhor, a gente realmente está errado, a gente errou. Nós fizemos a mistura, esse povo que ficou aqui, o remanescente, fez essa mistura e agora a gente está mal. E eu não tenho mais o que dizer. E realmente não havia mais o que dizer. Do ponto de vista de confissão, gente, essa é a confissão que a gente precisa fazer para Deus quando a gente comete um pecado. A gente precisa falar para ele, Senhor, eu errei em tal e tal coisa, desse jeito. Deixei de cumprir o seu mandamento. Isso é a confissão. Alguém envergonhado, como o Esdras estava. No caso dele, ele estava confuso, porque ele confessa também um pecado como povo, mas ele não fazia parte daquilo pessoalmente, né, individualmente falando, mas como povo, ele se sente responsabilizado por aquilo também. E ele confessa diante de Deus. Vamos dar uma olhada aqui em como é que essa história continua? Porque a oração de confissão do líder é bem caracterizada nesse versículo 10:1. Veja, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de levitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, na oração do Esdras, enquanto ele faz essa confissão, ele já tinha passado horas ali na frente do templo, chateado, roupa rasgada. Então ele percebe que ele deveria orar e fazer a confissão a Deus do pecado do povo. E no momento que ele está fazendo isso, o povo vai se chegando, né? O povo vai chegando para próximo do Esdras, e eles choram também. O povo que acompanha o Esdras, acompanha a oração, esse pessoal começa a chorar também. E eles fazem a mesma... eles se envolvem nesse clima, né? Nesse clima de tristeza. E aí vamos seguir um pouquinho aqui, que a gente vai ver. Eles pensaram numa solução. A oração do Esdras, ela meio que motiva uma decisão bem dura, por isso que eu falei da questão lá do dormir com o inimigo, e de como isso é grave.
ela motiva um divórcio coletivo. Veja, a oração de Esdras provocou uma ação imediata que salvou o povo da extinção. Por que salvou o povo da extinção? Por causa dessa história que a gente acabou de escutar dos samaritanos. Se eles continuassem com essa mistura, iria acontecer uma extinção do povo. Mas a solução também foi bem drástica e bem pesada, porque eles decidem eles decidem por um divórcio coletivo. Vamos dar uma olhada juntos aqui no texto? Veja, a confissão do povo. Olha o que acontece em Esdras 10:3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. O que acontece aqui, gente? O povo decide, o Esdras ele não sugeriu isso, mas durante a oração do Esdras, o povo decide pela separação e dispensar essas mulheres e os filhos para elas voltarem para o povo delas, para a casa dos pais. Talvez até na cidade vizinha ou no governo do norte, não sei. Mas eles decidem algo muito pesado e bem drástico. E essa decisão, a gente precisa ter em mente que isso, o divórcio, ele não é motivado pelo cristianismo, ele não é motivado por Jesus. Vamos olhar isso bem direitinho, com um pouco mais de detalhes, com referências e tal, mas essa não é uma decisão comum. Mas, infelizmente, o povo toma essa decisão em função do que estava acontecendo e de como eles deveriam seguir. Foi, então, essa decisão bem pesada que o povo tomou. O que vale a pena aqui para a gente olhar? Eu queria que a gente pensasse um pouco em orientações finais, mas que fizessem a gente pensar um pouquinho nessa história que aconteceu e no impacto negativo que isso teve na vida do povo de Deus. Mas vejam, orientação para os solteiros, independente se você se separou, se você ainda vai casar e tal, é importante dizer que o princípio permanece. O princípio de você, que é cristão, que adora a Deus, de casar com pessoas que fazem o mesmo, esse princípio não morreu. A gente falou que essa é uma orientação que nasceu no judaísmo, nasceu na religião. Lá na formação eles tomaram uma decisão bem dura, que hoje a gente não tem respaldo bíblico para fazer isso, para fazer esse tipo de separação, mas o princípio, que é manter essa união, ele permanece. Vamos ver juntos aqui. Então, em 1 Coríntios 7,39, olha o que Paulo escreve. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Sério, não tem brecha para separação. Mas veja, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então o princípio ele está aqui. Ele é uma orientação que ainda existe para a gente. Se vai se casar, mesmo que você seja viúva, por exemplo, essa orientação é bem direta para uma viúva. Ele estava orientando uma viúva, por exemplo, que estivesse casada com alguém não cristão, mas se esse marido ele falar, não se separa, enquanto viver você está ligada por ele pela lei. Mas, caso ele parta, você está livre para se casar de novo. Mas o conselho é com alguém que pertença ao Senhor. Então, o princípio do casamento é igual, do não casamento misto, ele permanece. E aí o que vale a pena a gente olhar também aqui, uma orientação aí para os casados, o divórcio não é estimulado. Veja, que palavras de Jesus. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade, se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Essa daqui é uma orientação para que a gente não se separe. E Jesus ainda fala que se você, homem, se separa de uma mulher e não for por conta de
imoralidade sexual, né, traição, enfim, não deveria fazer a separação. Feita a separação, se for por isso, ele diz que se você não fizer por causa disso, você comete adultério, né? Como a gente não quer vir em adultério, a orientação de Jesus, a orientação bíblica é que não haja, então, separação. Bom, eu queria trazer aqui para a gente finalizar orientação para todos. Mas queria comentar rapidamente sobre aqueles pontos que a gente falou. Foram quatro exemplos que a gente deu, né? De casamentos ruins, de histórias que terminaram mal. A primeira delas foi Sansão, né? A gente lembra da história de Dalila, né? Dos filisteus e tal. Então teve um grande problema na vida do Sansão. A gente lembra como é que ele morreu em função do que ele fez, né? Dele buscar um casamento lá pro lado dos filisteus, né? Pro lado da Dalila. A outra coisa que a gente falou, o segundo ponto, era sobre a vida de Salomão. Então, Salomão teve um governo próspero, né, um reinado próspero. Pessoas pegavam conselho com ele. A gente lembra da rainha de Sabá, que foi também ver as riquezas, ter contato com a sabedoria de Salomão e tal. Mas ele decide tomar decisões políticas e começa a casar com princesas. Era a sua estratégia de fazer contato político. Começa a casar com princesas de outros povos, e isso obviamente vai mudando o coração dele, e ele então começa a se envolver até com idolatria. Então, segunda história ruim aí. A terceira história, o Vitão contou pra gente, que foi aquela relacionada aos samaritanos. Vale lembrar que os samaritanos, eles foram, o Reino do Norte, né? Eles foram dominados por um governo assírio, e a estratégia do governo era levar outros povos para a região e tirar os povos da região. Então, por exemplo, quando chegou no norte, eles trouxeram pessoas de outras regiões e colocaram lá, e tiraram parte do povo e mandaram para outras cidades que eles também dominavam, e tudo aquilo gerou uma mistura e o povo se perdeu. E aí por isso que os judeus, né, eles passaram a falar, cara, vocês são misturados, a gente não se dá bem com vocês. Inclusive, vocês vão lembrar que quando a gente estudou Zorobabel, e eles foram lá para ajudar, né, falaram, a gente vai ajudar, e tal, eles falaram, não, vocês não fazem parte disso, podem ficar lá, e a gente vai fazer a nossa obra aqui. Bom, e o último que eu queria falar era sobre o dilúvio. O que acontece no dilúvio é que existe uma passagem bíblica que fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e eles tiveram relacionamento com elas. E aí nasceram filhos e eles chamavam de Néfilins. Existiam esses Néfilins e continuaram nascendo Néfilins. Bom, os Néfilins, eles são traduzidos como gigantes, tem gente que fala que eram extraterrestres, tem gente que fala que eram anjos que desceram, né, caíram do céu, tomaram corpo humano, enfim. Eu prefiro uma história, se você ler o capítulo anterior, a gente está falando aqui dos capítulos 5 e 6, você verá que quando teve o assassinato de Abel, quando Caim mata Abel, Caim se casa com outra mulher, que a gente também não sabe de onde veio, mas provavelmente era irmã, e começa a ter um povo que era descendente dele. E Adão tem um outro filho que chama Sete. O Sete começa a ter descendente também. E a gente vai ver que nos descendentes de Sete, aparece lá bem no finalzinho do capítulo, dizendo que aquele povo começou a proclamar o nome de Deus, ou seja, esse povo começa a adorar a Deus. Então, eu prefiro dizer que esses eram os filhos de Deus e os outros seriam os filhos de Caim. Então, os filhos de Deus se relacionam com as filhas de Caim, né? Os filhos de Sete se relacionam com as filhas de Caim. E aí, dessa mistura, começa a ter problema na terra e aí vem o dilúvio. Independente de como a gente quer olhar para isso, o que mostra para a gente é que foi um casamento misto, né? Foram os casamentos mistos,
fizeram depois com que a adoração parasse, os problemas começassem a acontecer na terra, e então aconteceu o dilúvio logo depois e só a família de Noé se livrou. Tá bom? Então essas são as 4 historinhas que eu queria que a gente prometeu falar no início e precisaria lembrar agora. Bom, orientação para todos, para a gente finalizar. Primeira delas: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a 2 de uma família e vos levarei a Sião. Isso daqui é uma promessa de Deus para o seu próprio povo, dizendo que ele dizendo, desposarei. É um relacionamento de casamento, né? Desposar, de esposa. Essa é a relação que Deus quer ter com a gente, por isso que ele faz cuida tão bem do casamento e da formação da família. Veja também aqui que a gente tem uma referência do Novo Testamento quando fala para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. A gente vê várias referências, e essa daqui é uma delas, sobre essa questão da preparação da igreja, né? Então aqui veja, ele fala, deve apresentar gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, em função desse casamento. Jesus, o noivo, sua igreja, a noiva. Então essa é a relação que tem e a importância que Deus dá para essa questão, né? E para essa abordagem. E obviamente, se nós servimos a Deus, nós vamos querer seguir os mandamentos e dar bastante atenção para o que ele nos traz como mandamento. Bom, queridos, então esse era o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido bem edificante, assim como foi para mim. Um bom domingo para vocês. Estejamos aí no próximo domingo, acompanhando mais uma vez o Wilson, trazendo também ensinamentos para a gente. Fiquem com Deus. Bom domingo e daqui a pouco, às 18 horas, tem culto. Não deixe de participar. Tchau, tchau. Dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do mês da família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live para falar sobre o tema
as lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.